Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, ele tem algo muito importante para nos dizer. Não é só sobre saber, é também sobre praticar. Levítico, capítulo 24. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor, continuamente. Pegue também da melhor farinha, e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira, coloque incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Estes pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Didri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como se tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos emendar no 25. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra, guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene sobre a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda das vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais
que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta no dia da expiação. Vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem um campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos, desde o último jubileu, e segundo o número dos anos da colheitas, até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos. Assim, vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear, nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior, até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem que vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, o ano do jubileu será do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano, a contar de sua venda. Durante um ano, será lícito o seu resgate. Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa que tiver na cidade, que tem muralhas, pertencerá em definitivo ao que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele do jubileu, mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador do jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador do jubileu. No jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido,
porque pertence a eles para sempre. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem dever de sustentá-lo. Ele viverá junto com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade dos seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o Senhor, seu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês. Deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nascerem na terra de vocês. E eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos, depois de vocês, para que sejam propriedades deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente. Mas sobre seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate a ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano que se vendeu até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como trabalhador diarista, de ano em ano, estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e os seus filhos com ele, porque é a mim que os filhos de Israel servem. Então, eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui nesse trecho, capítulo 25, a partir do 18, Deus reforça sobre a necessidade de nós conhecermos a sua lei e obedecermos os seus estatutos. Ele vincula mais uma vez essa vida de bênção, de paz, de prosperidade, à obediência e ao conhecimento da palavra. A gente percebe em cada capítulo, em cada porção bíblica, o quanto Deus detalha a sua vontade, o quanto Deus busca por justiça nas ações. Se você fizer isso, então você deve fazer aquilo. Se você sofreu isso, então vai acontecer aquilo. Detalhadamente o que precisa acontecer para que os homens tenham uma vida justa, com justiça e com harmonia ao mesmo tempo, porque para tudo existe um fim. Hoje nós bagunçamos tudo.
Deus coloca aqui sempre a família mais próxima, a família que é resgatadora. Não só pais, mães, irmãos, mas tios, parentes. A família é sempre mais próxima em todas as situações. Mas o que nós fazemos hoje? Queremos destruir essa instituição tão poderosa que é a família. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos, porque eu tenho família em tudo quanto é canto. Meus irmãos, cada um mora numa parte do país. Um está no Sudeste, outro está no Sul e eu aqui no Nordeste. Então nós estamos muito longe. E tenho primos no Norte, no Centro-Oeste, mas são pessoas que eu não tenho muita proximidade física, mas eu costumo dizer para os meus filhos, nós temos o mesmo sangue. Eu tenho certeza que se uma hora de necessidade, num sufoco, uma hora que você precise, se você ligar para um primo, mesmo que você nunca tenha visto, é muito provável que ele socorra você. Se você ligar para os seus tios, por mais que você passe 10 anos sem ver um tio, como é o caso da minha mais nova, com o seu tio e padrinho, na hora que você chegar na frente dele vai ser como se tivesse sido ontem. Esses laços de sangue que nós estamos, o mundo, nós não, né? O mundo se empenha em romper, em quebrar. E ele tem sido bem sucedido em alguns lares, onde as pessoas não acreditam mais neste vínculo familiar, neste vínculo do sangue que nos une. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Deus reforça os vínculos familiares. Ele coloca responsabilidade sobre os vínculos familiares. E ele o tempo todo repete: eu sou Deus. É como se ele dissesse: eu sei o que eu estou fazendo. Segue aqui nesse caminho. Segue aqui comigo que vai dar bom. Vem aqui comigo que é bênção. Ele não está falando de riqueza, de conta bancária, de tamanho de casa. Ele está falando de coração. Ele está falando daquilo que a gente procura, que é essa leveza no coração. É sobre isso, é isso que Deus está garantindo. E no final das contas é isso que a gente quer. Porque quanta gente com a conta bancária abastada, né? Não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro, eu sei que são poucos, mas existem. Mas com o coração vazio, sempre numa busca desesperada por sentir essa paz que Deus promete. Obedecer. Conhecer os seus estatutos e obedecer. Este é o caminho. Amém?